Bom dia, hoje é quarta-feira, 31 de outubro de 2012. O Direto da Redação está começando e hoje o programa recebe para um bate-papo o presidente nacional da CUFA, Central Única das Favelas, o Preto Zezé. Eu sou Freitas Júnior e está no ar o Direto da Redação. Bom dia, Preto Zezé. É um prazer tê-lo aqui na bancada do Direto da Redação, né? Bom dia, Freitas. Até que enfim, hein? Até que enfim. Eu vou falar para o telespectador aqui. A ausência do Alfredo na bancada do programa está em viagem de trabalho, mas amanhã aqui no batente, Alfredo Marcos. Preto Zezé, fale aqui para o nosso telespectador o que é que significa CUFA. CUFA significa a sigla, né? E as ações, né? É Central Única das Favelas. A CUFA ela surgiu da organização de jovens, Freitas, que passam por os problemas e eles passaram a ser o protagonista das soluções. A CUFA acredita que para que haja uma revolução, uma mudança na dificuldade, a favela organizada, desigualdades, isso, nas desigualdades sociais do Brasil, é necessário que as pessoas que passam por esses problemas também dirijam essas questões. A gente poderia muito bem criar uma ONG com sociólogos, com psicólogos. O mais óbvio, lógico, seria isso. A gente optou, ao invés com aqueles estudiosos externos, digamos assim. E ao invés de a gente escolher os preparados, a gente optou por preparar os escolhidos. Então essa é a CUFA. Hoje nós somos uma rede internacional, estamos em todas as capitais do Brasil, mais ou menos em 222 municípios e em 13 países. É uma coisa que... Agora, e as ações da CUFA, Preto Zé? Você vê que quando você fala, lembra favela, você logo a questão da exclusão social. Mas muito pelo contrário, você vê na favela existe os grandes artistas, atores que são oriundos da favela, que conhecem o problema que faz essa máquina, a mão de obra do Brasil funcionar. E como é que funciona dentro da CUFA esse trabalho perante as favelas? Na verdade, a ideia de favela, a ideia de eu colocar o nome favela, inclusive, como o nome da instituição, é no sentido, inclusive, de transformar esse estigma que recai sobre esse nome, esse território, as pessoas que moram lá, em questões positivas. Se você olhar hoje, parece brincadeira, mas se você tira a mão de obra da favela, de qualquer setor da economia no Brasil, para tudo. E o que é interessante, o nome favela, que antes era somente lembrança de estigma, de exclusão, como você bem lembrou, quando você começa a desenvolver atividade... O nome já é marginalizado, né? Isso. Favela. Quando você lembra quando você começa a desenvolver uma agenda positiva de um campeonato de basquete, de um festival de cinema, de eventos com um show de grandes artistas públicos nesses lugares, naturalmente o nome dessas comunidades, esses territórios, as favelas, elas vão saindo dos cadernos policiais e vão passando para agendas sociais, culturais e até econômicas com a nova ascensão aí desse público, né, de milhões de pessoas à economia. Vamos mostrar aí para o telespectador uma das ações da favela foi um campeonato de futebol chamado Suburbão. Suburbão. Coloca aí, Beto Almeida, as imagens. Dezesseis seleções e se enfrentaram na Lagoa do Papicu, conhecido como Pau Fininho, a favela. Favela do Pau Fininho, né? Isso, famosa. E a escolha dela foi proposital, porque todo mundo lembrava ela como um lugar de exclusão, de violência. Suburbão, né? E nós levamos 16 bairros para lá e não teve nenhum incidente, nenhum conflito. Quantos times? 16 seleções. 16? Cada regional selecionava seu jovem, montava a seleção e participava. Rosa de Luxemburgo, Aerolândia. Não, isso aí, esse tipo de ação é que tira, na verdade, o jovem, leva para o esporte, né? Tira da droga, tira da violência. Na verdade, o futebol para o brasileiro é tudo. Na verdade, a violência... Você era o Valdones ali? Você era o Valdones também. Na verdade, violência e drogas não são o nosso foco direto. Até porque na favela existem muitas coisas. Isso é parte delas, isso é parte de problemas que tem lá, que tem em todos os lugares, inclusive. Na verdade, a ideia nossa é patrocinar o desenvolvimento. Se você vê, tem empresas como Odontocista, como Serrolim Engenharia, que foram empresas que a gente conseguiu agregar para essa ação, que antes só viam isso aí com medo, com resistência. Hoje não, estavam lá participando. Os diretores estavam lá também, participando desse evento e, inclusive, viram de perto como é que você pode fazer pontes entre ambientes que estão tão diferentes. Mas aí vejo, e teve o apoio institucional, tanto do Estado como do município? Teve, do Estado, do município, teve dessas empresas também. Então, assim, a gente conseguiu agregar uma série de parceiros para desenvolver uma área no território, digamos, invisível. Que invisível é aquilo que somente a polícia vê. Mas isso aí, isso foi num só final de semana ou foi num... Foram vários finais de semana que você tem as peneiras, e aí foi a final, num sábado e domingo, onde todas as seleções se enfrentavam entre si. Olha aí, gol. Tá vendo aí a animação? É muito importante, eu estou vendo
que a população participou, não foi Foi o só o presidente jogador. do Ceará que foi lá entregar os prêmios. Evandro Leitão. Isso. PC Guzmão também estava lá. Qual foi o bairro, a favela que ganhou? Foi o Antônio Bezerra, ó, o time do Macau. Macau de Antônio Bezerra. E engraçado que alguns jovens já foram, inclusive, selecionados para a seleção do Ceará. Isso é muito importante, mas eu sei que fora essas ações que você viu do suburbão, você tem campeonato de basquete, existe oficinas. Fala aqui pra gente como é que funciona essa inclusão do jovem favelado, das crianças, nessas ações que você promove muito bem. Hoje, a gente tenta, ao escolher um território na realização, Freitas, incluir as pessoas daquele lugar desde o início até o final da produção. Então tinha gente lá no Pau Fininho, desde da turma que cuidava do banheiro até os meninos diretores do time de futebol. Então, da mesma forma, é todos os eventos que a gente faz. Por quê? Para qualificar essas pessoas, há uma nova linguagem, há um novo contato com o tipo de produção. É tanto que as pessoas chegam e perguntam qual foi a produtora que preparou isso aqui. Quando a gente fala que as pessoas se assustam, porque até então nós somos meros coadjuvantes da nossa história. Quando você chega e diz que a gente está fazendo as coisas, está desenvolvendo, as pessoas até se assustam. A favela para a favela. E para o asfalto também, porque é uma construção de uma ponte para realizar diálogos. As saídas dos problemas da favela estão no asfalto. É lá que está a economia, é lá que está a decisão política, é lá que está o judiciário, é lá que está, inclusive, a máquina, a engrenagem, né? E que a favela acaba sendo o óleo dessa engrenagem para funcionar. Agora, hoje em dia, Pedro Zezé, você vê a favela, o ente público, ele está fazendo ações, ainda fica aquela coisa muito marginalizada. Eu falo na questão de saneamento, da inclusão digital. O gestor público ainda é marginalizado, é esquecido, o favelado? Na verdade, a política pública brasileira, ela vem mudando de uns 10 anos para cá, mas ainda continua uma coisa muito distante das comunidades. Por quê? Porque você não está incorporando essa atividade que a comunidade já desenvolve. Nós tivemos um avanço na sociedade brasileira de um diálogo maior do poder público com as comunidades, mas ainda falta muito. Atualmente nós criamos uma coisa chamada LEC, que é Liga de Empreendedores Comunitários, que é uma liga de ações várias no âmbito da economia, dos negócios, nas comunidades, e que elas dialogam com as grandes empresas. Então imaginemos hoje você pegar um bairro como o Lagamar, por exemplo, você discutir quantas fraldas Pamper vende naquele lugar e discutir com a empresa da P&G, por exemplo, como é que ela vai cuidar da saúde das crianças daquele lugar, já que aquele lugar consome X fraldas dessa empresa. Então esse é o tipo de diálogo que nós vamos promover. E essa favela é consumidora, né, também. O tempo todo. E na sociedade capitalista, a discussão sobre o consumo e a responsabilidade dessas empresas com o seu consumidor é uma coisa permanente. E aí no poder público, eu acho que o grande desafio nosso vai ser, inclusive, inspirar o poder público em relação a algumas políticas que nós já estamos fazendo. Já que você falou do Lagamar, queria mandar aqui um abraço para o nosso amigo Del. Tá todo mundo lá, Del, Thiago, Nacelle, Neidinha. Favela toda tá assistindo Rosinaldo, aqui direto na redação. A hora tá bombado, na hora dessa tá as antenas ligadas, a TV do lado de fora, tá a TV tudo ligada e a negada monitorando. Rua, né? O pessoal gosta dessa... Você hoje em dia, uma pessoa que é da mídia, que está sempre representando as favelas, tanto você do lado do governador Cid Gomes, do lado da prefeitura também. Como é que ele vê essa pessoa, uma pessoa que é da favela, ter essa proximidade com a grande mídia, com os formadores de opinião da cidade? Na verdade, as comunidades até às vezes se assustam, porque até então ela sempre teve alguém que intermediava o diálogo entre os poderes. Hoje não, você tem pessoas da comunidade sendo preparadas e capacitadas para fazer esse diálogo. Então, a semana passada nós levamos o secretário de segurança lá e o Del que recebeu esse secretário. Até então só se ouvia por falar em reuniões. Não, o secretário foi lá, uma agenda com o jovem do bairro. Então, as favelas passam a entender que é um outro tipo de diálogo que é necessário sem ser intermediada por empresários ou políticos, mas dialogar diretamente com os poderes. É isso aí. Esse nosso primeiro bloco da sua entrevista terminou e no bloco seguinte que eu iria tratar, a favela tem os seus problemas também. Vamos tratar de violência, crack e a repressão? Ok. Vamos nessa? É num minutinho só.